Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, editora PUC-Rio, edição 2006. Parte 2, sobre a teoria e o método da determinação do tempo histórico. Capítulo 7, Representação, Evento e Estrutura. Páginas 133 a 160. Nota da tradução. Esta contribuição é fruto de uma discussão mantida durante uma reunião do grupo Poetic and Hermeneutik em 1970. Os resultados das discussões foram publicados por Wolf Dieter, Stapel e por mim em 1972. Minha contribuição refere-se especialmente às intervenções dos senhores Fellman, Fuhrmann, Gauss, Loeb, Stirl, Stamper, Songe e Tal, a quem expresso aqui meus cordiais agradecimentos pelas sugestões. O problema da representação, isto é, da maneira como a história narra e descreve, remete no campo do conhecimento a diferentes dimensões temporais do movimento histórico. A constatação de que uma história já se encontra previamente configurada antes de tomar a forma de uma linguagem limita não só o potencial de representação, como também exige do historiador que se volte necessariamente à fonte em busca de fatos. Esta contém indicadores de sucessão temporal muito diversos. Por conta disso, da perspectiva do historiador, a questão pode ser revertida. Trata-se de diferentes camadas de tempo que, por sua vez, exigem diferentes aproximações metodológicas. Isso leva o historiador a estabelecer um pressuposto. Conforme o resultado da investigação, serão utilizados diferentes meios de comunicação do conteúdo, nos quais, para usarmos uma expressão de Santo Agostinho, narratio demonstration similitis. Nota 1 será apresentada no final da leitura do livro. Antecipando a minha tese, na prática, o limite entre a narração e a descrição não pode ser mantido. Já na teoria dos tempos históricos, os níveis que abrigam as diferentes extensões temporais não se interpenetram completamente. Para explicar melhor esta tese, partimos do princípio de que eventos só podem ser narrados e estruturados, ou só podem ser narrados e estruturas só podem ser descritas. Ponto 1. Eventos que são isolados a dispostos da infinidade dos acontecimentos ou, para usar uma linguagem burocrática, são retirados dos arquivos. Podem ser experimentados pelos próprios contemporâneos como um conjunto de fatos, como uma unidade de sentido, que pode ser narrada. É essa provavelmente a causa da prioridade dada aos relatos feitos por testemunhas oculares que até o século XVIII, inclusive, valeram como fontes primárias especialmente confiáveis. Reside aí a extrema valorização como fonte de uma história transmitida pela tradição que reproduz um acontecimento a ela contemporâneo. O pano de fundo no qual diferentes acontecimentos se organizam em um evento é, antes de tudo, a cronologia natural. A exatidão cronológica na classificação de todos os elementos que constituem os eventos pertence, por isso, ao postulado metodológico da narrativa histórica. Nesse caso, existe, no sentido de uma sucessão temporal histórica, um limite da segmentação em unidades mínimas, símbolo, abaixo do qual o evento se dissolve. A unidade de sentido que faz dos diferentes acontecimentos um evento é composta de um mínimo de antes e depois. As circunstâncias ao longo das quais se dá um evento, seu antes e seu depois, podem ser estabelecidas ou estendidas. Sua consistência permanece, entretanto, presa à sucessão temporal. Mesmo a intersubjetividade de uma conjuntura de eventos deve, enquanto os atores a realizam, manter-se aderida ao esquema das sequências temporais. Basta pensarmos nas histórias das eclosões das guerras de 1914 e 1939. O que realmente aconteceu, justamente por conta da independência das ações e omissões, só pode ser visto decorridas as primeiras horas o dia seguinte. A transposição de experiências outrora imediatas em conhecimento histórico, entendida como o rompimento de um horizonte de expectativa que deixa à mostra um sentido inesperado, permanece sempre comprometida com a sequência cronologicamente mensurável. Também, flashbacks ou avanços em direção ao futuro como meio estilístico de representação, é só de lembrarmos os discursos de Tucídides, servem para elucidar um momento crítico ou decisivo no discurso da narrativa, ou no decurso da narrativa,
O antes e o depois constituem o horizonte de sentido de uma narrativa, vini, vidi, vidi. Mas somente porque a experiência histórica que constitui o evento está necessariamente inserida na sucessão temporal. Desse modo, a sentença de Schiller, de que a história do mundo é a história do julgamento do mundo, pode ser lida assim. Nota, ou cita. O que se perde em um minuto não se recupera em uma eternidade. Fim da citação. Mesmo quem se nega a aceitar a pesada consequência da frase de Schiller, ou seja, a dissolução da escatologia na realização processual da história, terá que fazer da sucessão do tempo histórico o fio condutor da representação, de modo a tornar possível a narração dos eventos, da política, da diplomacia e das guerras, nacionais ou civis, na irreversibilidade de seus decursos. É certo que a cronologia natural em si é destituída de significado histórico, motivo pelo qual Kant demonstrou ou demandou que a cronologia se orientasse pela história e não o inverso, a história pela cronologia. Nota 3. Para que se continuasse uma cronologia histórica também para os eventos, era necessário estruturá-la. Por isso se pôde falar, em princípio, de uma estrutura diacrônica, o que hoje pode soar estranho. Há estruturas diacrônicas que são inerentes ao decurso dos eventos. Toda a história revela que seu ponto de partida, seus grandes momentos, suas peripécias, suas crises e seu fim são inteligíveis, também para os atores participantes. Na existência de alternativas, no número de participantes, sobretudo na limitação ou no estabelecimento de ritmos determinados, pode-se reconhecer as condições intrínsecas às sequências de eventos, que com isso adquirem sua estrutura diacrônica. Por isso, em um determinado nível de abstração ou com uma dada tipologia, torna-se possível comparar sequências de revoluções, guerras e histórias constitucionais. Além de tais estruturas diacrônicas ligadas aos acontecimentos, há também estruturas a longo prazo, expressão de uso mais corrente hoje em dia. Ponto 2. Sobre os preceitos das questões propostas pela história social, o termo estrutura foi admitido à história mais recente, especialmente por meio da expressão história estrutural. Nota 4. Desde então, são entendidas como estrutura, em relação à sua temporalidade, aquelas circunstâncias que não se organizam segundo a estrita sucessão dos eventos passados. Elas implicam maior duração, maior estabilidade, alterando-se em prazos mais longos. Utilizando-se as categorias de média e longa duração, pode-se formular de maneira mais precisa o que, na linguagem do século XIX, era conceituado e compreendido como estado de fato. A referência a uma justa posição de camadas, cujo sentido original é espacial, tendendo ao estático, está presente no radical do substantivo história. Dessa forma, ao utilizarmos a expressão história estrutural, estamos aludindo de forma dupla e metafórica a esse sentido literal lembrado pela etimologia da palavra. Ao passo que anterioridade e posterioridade são elementos constitutivos necessários à narração dos eventos. A precisão de limites nas determinações cronológicas é evidentemente muito menos significativa na descrição de estados ou situações de longo prazo. Isso já pode ser observado nos fenômenos estruturais que, sem dúvida, precederam e integraram eventos momentâneos, mas cuja posição em relação a esses mesmos eventos se define de maneira diferente de uma mera relação de anterioridade cronológica. Citamos, como exemplo, algumas estruturas, modelos constitucionais, formas de domínio que não se modificaram da noite para o dia, mas que são pressupostos da ação política. Ou ainda, as formas produtivas e as relações de produção que se transformaram apenas a longo prazo e às vezes aos empurrões, mas que de toda maneira condicionam os acontecimentos sociais e atuam em conjunto com eles. Fazem parte desse grupo de fatores as correlações ou constelações amigo-inimigo que decidem a guerra e a paz, mas que também podem prolongar-se sem que com isso sejam favorecidos os interesses de um ou outro oponente, o que torna esse processo controverso. A isso acrescentamos circunstâncias geográficas e espaciais conjugadas à capacidade técnica, a partir das quais se originam alternativas de ação política de longo prazo, assim como formas de relações econômicas ou sociais.
É preciso ainda citar formas de comportamento inconsistentes ou inconscientes guiadas por instituições ou que criam suas próprias instituições e que tanto ampliam quanto delimitam os campos de ação e de experiência. Ademais, citemos a sucessão natural de gerações que, conforme seu limiar de experiência, podem favorecer a criação de conflitos ou a legitimação da tradição, de forma totalmente independente do comportamento geracional e das sequências transpessoais. Por fim, devem ser citados aqui também os costumes e os sistemas jurídicos que regulam os recursos da vida em sociedade e da vida dos estados a longo ou médio prazo. Sem desejar avaliar aqui a relação de tais estruturas, podemos dizer que todas têm em comum o fato de que suas constantes temporais ultrapassam o campo da experiência cronologicamente registrada dos indivíduos envolvidos em um evento. Os eventos são provocados ou sofridos por determinados sujeitos, mas as estruturas permanecem supraindividuais e intersubjetivas. Elas não podem ser reduzidas a uma única pessoa e raramente a grupos precisamente determinados. Metodologicamente, elas requerem, por essa razão, determinações de caráter funcional. Com isso, as estruturas não se tornam grandezas extratemporais. Ao contrário, elas adquirem frequentemente um caráter processual, que pode também se integrar às experiências dos eventos cotidianos. Há, por exemplo, fenômenos de longa duração que se impõem imediatamente, independentemente de serem combatidos ou favorecidos. Hoje se pode indagar a respeito do prodigioso desenvolvimento industrial que sucedeu à Revolução de 1848, se ele ocorreu apesar ou por causa da Revolução fracassada. Existem argumentos a favor e contra. Pode ser que nenhum nem outro sejam convincentes, mas ambos remetem à dinâmica que se impôs transversalmente em meio à situação política da Revolução e reação. Assim, é possível que a reação, nesse caso, tenha atuado de modo mais revolucionário do que a própria Revolução. Se revolução e reação podem ser, ao mesmo tempo, indicadores de uma e mesma estrutura dinâmica, que se alimenta de ambos os campos e que foi desencadeada por ambos. Então, este par de conceitos indica evidentemente um movimento histórico, um avanço irreversível de transformação estrutural a longo prazo, que ultrapassa os prós e contras associados ao sentido político de reação e revolução. O que hoje se apresenta como reflexão metodológica em relação à história estrutural pode ter feito parte da experiência cotidiana das gerações de então. As estruturas e suas transformações podem ser reconhecidas ou reconvertidas em experiências quando seu período de duração não ultrapassar a unidade de memória das gerações contemporâneas. Sem dúvida, existem também estruturas que são tão duradouras que permanecem guardadas no inconsciente ou não consciência daqueles que a viveram, ou cujas alterações se dão a tão longo prazo que escapam ao conhecimento empírico dos atingidos. Aqui somente a sociologia ou a história como ciência do passado pode dar notícia que conduza para além dos campos da experiência das gerações contemporâneas de então. Ponto 3. Eventos e estruturas têm, portanto, no campo da experiência do movimento histórico diferentes extensões temporais que são problematizadas exclusivamente pela história como ciência. Tradicionalmente, a representação de estruturas aproxima-se mais da descrição, por exemplo, na antiga estatística do absolutismo esclarecido. Já a representação dos eventos aproxima-se mais da narração, de forma semelhante à história pragmática do século XVIII. Fixar a história desta ou daquela maneira seria impor escolhas inapropriadas. Ambos os níveis, o das estruturas e o dos eventos, remetem um ao outro sem que um se dissolva no outro. Mais ainda, ambos os níveis alternam-se em importância, revezando-se na hierarquia de valores, dependendo da natureza do objeto investigado. Assim, as sequências estatísticas temporais nutrem-se de eventos concretos e individuais dotados de um tempo próprio, mas que só adquirem significação por força de uma perspectiva estrutural de longo prazo. Narração e descrição se ajustam de modo que o evento se torna um pressuposto para proposições estruturais. Por outro lado, estruturas mais ou menos duradouras, mas de todo modo de longo prazo, são condições de possibilidade para os eventos.
O fato de que uma batalha possa ser decidida nos 3 tempos do vini, vidi, vinci, pressupõe determinadas formas de dominação, certa capacidade técnica sobre as circunstâncias naturais, assim como uma percepção global das configurações, aliado, inimigo, etc. Estruturas, portanto, que fazem parte do evento que constitui essa batalha e que o condicionam. A estrutura da batalha narrada de maneira apodítica por Plutarco contém dimensões temporais de diferentes extensões que estão no centro da narração ou da descrição muito tempo antes de serem analisados os efeitos que conferiram sentido ao evento da batalha. Trata-se, portanto, de estruturas em evento, para utilizarmos uma expressão de Joss, sem prejuízo do pressuposto hermenêutico de que elas só se tornam apreensíveis na sua significação pós-evento. Tais estruturas correspondem às causas gerais, de Montesquieu, nota 5, as quais tornam possível que uma batalha travada em meio aos acasos possa ser mesmo assim decisiva para a guerra. No que diz respeito aos eventos isolados, pode-se afirmar que certas condições estruturais possibilitam seu transcurso. É possível descrevê-las, entretanto, elas podem ser também inseridas na narrativa, se entendidas como causas independentes da cronologia, contribuem para a análise do evento. Inversamente, certas estruturas só podem ser apreendidas nos eventos nos quais se articulam e por meio dos quais se deixam transparecer. Um processo de conquista de direitos trabalhistas tanto pode ser uma história dramática, no sentido de um evento, como também um indicador de circunstâncias sociais, judiciais ou econômicas de longo prazo. Conforme o tipo de investigação, modifica-se a ênfase da história narrada e a forma de reproduzi-la. Ela é, então, hierarquizada em níveis temporais de diferentes extensões. Ou bem se problematiza o caráter anterior ou posterior do acontecimento, do processo e de seu ponto de partida e respectivas consequências, ou a história é decomposta em seus elementos, destacando-se as condições sociais que permitem compreender o decurso dos eventos. A descrição de tais estruturas pode ser até mesmo mais dramática do que a narração do processo propriamente dito. A relevância em perspectiva de um enunciado narrativo abrangente, segundo Joss, ainda que seja considerada em termos hermenêuticos uma contídio sine qua non para o conhecimento histórico, transfere suas prerrogativas à relevância em perspectiva de uma análise estrutural abrangente. Esse procedimento de gradação e de estratificação se pode realizar desde um evento isolado até a história universal. Quanto mais rigorosa for a coerência sistemática, quanto mais longos forem os prazos dos aspectos estruturais, tanto menos eles poderão ser narrados em ordem cronológica estrita, com antes e depois. Também a duração pode se tornar evento do ponto de vista historiográfico, conforme o ângulo da perspectiva. Certas estruturas de médio alcance, como a sociedade estamental de tipo mercantil, por exemplo, pode ser integrado como um complexo único de eventos. Há conjuntos de eventos maiores. Nesses casos, elas adquirem importância e valores específicos e se deixam determinar cronologicamente, permitindo definir épocas na evolução do modo e das relações de produção. Uma vez analisadas e descritas, as estruturas podem ser objeto de narrativas, como fatores que pertencem a um conjunto de eventos de outra ordem. A forma mais adequada para se aprender o caráter processual da história moderna é o esclarecimento recíproco dos eventos pelas estruturas e vice-versa. Permanece, contudo, um resquício resolúvel, uma aporia metodológica que não permite amalgamar eventos e estruturas. Existe um hiato entre os dois elementos porque suas extensões temporais não podem ser obrigadas à congruência nem na experiência nem na reflexão científica. A destinação e delimitação entre evento e estrutura não deve conduzir a que se eliminem suas diferenças, de modo a conservar sua finalidade cognitiva, nos ajudar a decifrar as múltiplas camadas de toda a história, como nos lembra a etimologia da história. O antes e o depois de um evento conserva características temporais próprias que jamais se deixam reduzir totalmente às condições de longo prazo. Cada evento produz mais e, ao mesmo tempo, menos do que está contido nas suas circunstâncias prévias.
Daí advém uma surpreendente novidade. Nota 6. Os pressupostos estruturais para a Batalha de Loughnan nunca poderão esclarecer de modo suficiente por que Frederico o Grande venceu a batalha da maneira como venceu. Seguramente os eventos e as estruturas remetem uns aos outros. A composição do exército de Frederico II, seu sistema de recrutamento, sua implantação dentro de um sistema agrário como o do leste do Elba, aliados ao sistema fiscal e o caixa de guerra, constituído sobre essas bases. A arte da guerra de Frederico II dentro da tradição da história militar, tudo isso possibilitou a vitória de Loughnan. Contudo, os 5 de dezembro de 1757 permanece único na sucessão cronológica imanente. O desenrolar da batalha, seus efeitos políticos e bélicos, a importância da vitória no contexto da guerra são dos 7 anos. Isso só pode ser narrado de maneira cronológica, extraindo daí seu sentido. Mas Loughnan tem um significado simbólico. Já a própria história subsequente de Loughnan pode ganhar significado estrutural, ou seja, o evento adquire uma categoria estrutural na história da tradição prussiana de Estado, por seu impacto exemplar para a avaliação dos riscos bélicos no planejamento militar da Alemanha prussiana, de Rio. Loughnan converteu-se em um fator duradouro e de longo prazo que substituiu as condições dadas, constitucionais e estruturais, que por sua vez haviam tornado possível a própria batalha. Se relacionarmos metodologicamente as formas de representação, as dimensões temporais subordinadas a elas, no âmbito do objeto da história, chegaremos às seguintes conclusões. Primeiro, os planos temporais, por mais que se condicionem reciprocamente, nunca se fundem totalmente. Em segundo lugar, conforme o nível em que se dá a investigação, um evento pode adquirir significado estrutural, assim como, da mesma forma, e em terceiro lugar, a duração pode converter-se em evento. Isso nos conduz à relação do ponto de vista da teoria do conhecimento entre os conceitos de evento e estrutura, os quais foram esboçados até aqui, apenas no que diz respeito à sua forma de representação e aos correspondentes planos temporais. Ponto 4. Seria errôneo querer atribuir aos eventos um conteúdo maior da realidade de que as assim chamadas estruturas só porque... Vou ler novamente. Ponto 4. Seria errôneo querer atribuir aos eventos um conteúdo maior de realidade do que as assim chamadas estruturas, só porque os eventos, no desenrolar concreto de um acontecimento, permanecem atados aos antes e aos depois, ligados à cronologia natural empiricamente verificável. A história seria diminuída se ela se obrigasse somente à narração em detrimento de uma análise de estruturas cuja efetividade está em outro nível temporal, não sendo menor por isso. Ora, trata-se de um procedimento historiográfico comum, hoje em dia, alternar os níveis de argumentação deduzindo um de outro, ainda que esse outro seja de natureza totalmente diversa. Infelizmente, porém, a simples alternância dos níveis temporais com a passagem do evento para a estrutura e vice-versa não resolve nada os problemas. Tudo pode ser explicado, mas não de qualquer maneira. Quais explicações são válidas ou deveriam ser, só pode ser decidido estabelecendo-se um pressuposto teórico, que estruturas permitem estabelecer o âmbito das histórias singulares possíveis. Que fenômenos podem se tornar eventos que eventos devem ser integrados à trama da história passada? É característico da historicidade de nossa disciplina o fato de que as diferentes questões preliminares não possam ser reduzidas a um denominador comum. Esclarecer seus níveis de temporalidade é um imperativo metodológico. Eventos e estruturas são igualmente abstratos ou concretos para o conhecimento histórico. Isso vai depender do nível temporal em que nos colocamos. Com isso, ficar a favor ou contra a realidade histórica do passado não é uma alternativa. A esse respeito, sejam permitidas duas considerações relevantes do ponto de vista da teoria do conhecimento. O conteúdo factual estabelece ex post aos eventos investigados nunca é idêntico à totalidade das circunstâncias passadas, supostamente tomadas como reais naquele momento. Todo evento investigado e representado historicamente nutre-se de ficção ou da facção do factual, mas a realidade propriamente dita já não pode mais ser aprendida.
Com isso, não se quer dizer que o evento histórico seja estabelecido sem cuidado ou de maneira arbitrária, mas uma vez que o controle das fontes assegura a exclusão daquilo que não deve ser dito. Mas esse mesmo controle não prescreve aquilo que pode ser dito. Pode-se considerar que o historiador, de um ponto de vista negativo, está sujeitado pelos testemunhos da realidade passada. Por outro lado, de um modo positivo, quando interpreta um evento a partir dos fatos ou das fontes, ele se aproxima daquele narrador literário que se submete à ficção contida nos fatos para tornar mais verossímil a sua narrativa. Assim, de acordo com a teoria do conhecimento, o conteúdo factual dos eventos passados que são relatados não é maior do que o conteúdo factual das escrituras, que talvez ultrapassem o limiar do conhecimento empírico das gerações que os viveram. Estruturas de longa duração, não apreensíveis pela consciência dos contemporâneos, podem até mesmo ser ou ter sido tão mais efetivas, quanto menos estiverem integradas à totalidade constituída pelo evento singular, empiricamente apreensível. Mas isso só pode se dar no plano hipotético. A ficcionalidade dos eventos narrados corresponde no nível das estruturas ao caráter hipotético de sua realidade. Ora, sem dúvida, tais afirmações da teoria do conhecimento não podem impedir o historiador de se servir da ficcionalidade e das hipóteses para comunicar linguisticamente a realidade passada como um resultado de um estado de coisas empiricamente assegurado. Mas, para isso, o historiador precisa lançar mão de conceitos históricos que, ao mesmo tempo em que recobrem a massa de constelações de eventos passados, deve ser entendido hoje por ele mesmo e por seus leitores. Nenhum evento pode ser relatado, nenhuma estrutura representada, nenhum processo descrito, sem que sejam empregados conceitos históricos que permitam compreender e conceitualizar o passado. Ora, toda conceitualização tem alcance mais vasto do que o evento singular que ela ajuda a compreender. As categorias empregadas na narração de um evento singular por meio da linguagem não possuem a mesma unicidade temporal que pode ser atribuída ao próprio evento. À primeira vista, essa afirmação é trivial. Entretanto, ela deve ser lembrada para elucidar a exigência estrutural que decorre do emprego não usual de conceitos históricos. O estudo da semântica histórica, nota 7, mostra que todo conceito faz parte de uma narrativa ou de uma representação. Por exemplo, Estado, democracia, exército, partido, para citar apenas conceitos gerais, torna inteligíveis contextos, precisamente por não reduzi-los à sua singularidade histórica. Os conceitos não nos instruem apenas sobre a unicidade dos significados, sob nossa perspectiva, anteriores, mas também contêm possibilidades estruturais. Colocam em questão traços contemporâneos no que é não contemporâneo e não pode reduzir-se a uma pura série histórica temporal. Conceitos que abrangem fatos, circunstâncias e processos tornam-se para o historiador, que se serve deles nos procedimentos cognitivos, categorias formais que podem ser colocadas como condição para histórias possíveis. Somente os conceitos providos de duração, aptos a uma utilização reiterada em outros contextos e que remetem a uma referência empírica, ou seja, conceitos de caráter estrutural, permitem que uma história que em seu momento foi dada como real possa ser hoje dada como possível e, com isso, ser representada. Nota da tradução. O sentido dicionarizado do verbo begreifen é compreender, entender, no entanto, dá origem ao substantivo literalmente conceito. As aspas são do original alemão. Nota da tradução. Ponto 5. A partir de diferente coordenação entre evento e estrutura, assim como do significado, que se altera a longo prazo, dos conceitos históricos, podemos deduzir a mudança que afeta o velho provérbio Historia Magistra Vitae. A esse respeito, consideremos mais uma observação. O fato de que as dimensões temporais contidas em um processo histórico são apreendidas de forma distinta faz com que os ensinamentos trazidos pela história também sejam apreendidos de forma distinta. Fábula do Sete sempre foi um clichê, uma fábula vazia, possível de ser preenchida das mais diferentes maneiras, como qualquer ontologia de provérbios pode atestar, tendo sido possível atribuir conteúdos de sentido contraditório.
No que diz respeito à sua estrutura temporal formal, deve-se, ao contrário, indagar em que nível a história se estabelece, ou deveria se estabelecer como mestra da vida. No nível das circunstâncias de ação em curto prazo e de sua moral respectiva, junto às quais a história atua como modelo de experiência, ou no nível dos processos de médio prazo, a partir dos quais certas tendências podem ser projetadas em direção ao futuro. No primeiro caso, a história instrui a respeito das condições de existência de um possível futuro, sem prognosticá-lo. No segundo, a história diz respeito ao nível da duração meta-histórica, a qual, por isso mesmo, não está situada fora do tempo. Inclui-se aqui, a análise de cunho social e psicológico dos partidos social-democratas conduzidas por Robert Mitchell, com o objetivo de identificar uma regularidade na formação das elites como medida polifática do comportamento político, com o provérbio "a arrogância precede a queda". Evocamos aqui uma expressão que formula pura e simplesmente uma possibilidade histórica, ainda que tenha sido empregada na época somente uma vez. Onde a história só informa sobre a possibilidade de repetição dos eventos é lá que ela deve demonstrar possuir condições estruturais capazes de desencadear algo como um evento análogo. Tucídides, Maquiavel, Guicciardini, em menor escala, mas também Montesquieu e Robert Mitchell, puderam contar, falando em termos modernos, com tais condições estruturais. No entanto, uma vez que as próprias condições estruturais se modificam, como por exemplo a técnica, a economia e com isso também a sociedade, como um todo e mesmo sua constituição, a história terá que informar sobre as próprias estruturas em processo de alteração, como é o caso da história moderna. As estruturas mostram-se cada vez mais instáveis e modificáveis, submetendo-se ao expulso ou empuxo da temporalidade ou da temporalização. Originou-se aí o impulso inicial da escola historicista, a qual resultou da reflexão sobre o espantoso ineditismo de seu próprio presente, pois o âmbito da experiência se estreita na mesma medida em que tem que adequar continuamente aos processos que outrora ocorriam no longo prazo e que hoje não são abreviados com uma velocidade variável e simplesmente acelerada. Assim, a singularidade da história pode se tornar um axioma de todo conhecimento histórico. A singularidade dos eventos, principal premissa teórica tanto do historicismo como das teorias do progresso, não conhece a repetição e, por isso, não permite nenhuma indicação imediata quanto ao proveito das ações passadas. Neste ponto, a história moderna destronou a velha história como magistra vitae. Mas o axioma do princípio da singularidade individual, que determina o conceito moderno de história, se refere, estruturalmente falando, menos ao ineditismo efetivo dos eventos do que à singularidade do conjunto das transformações da modernidade. E isso comprova-se pelo que passamos a chamar de mudanças estruturais. Daí não resulta, entretanto, que o futuro se subtraia terminantemente a qualquer ensinamento que venha da história. O que acontece é que os ensinamentos se movimentam sobre um patamar temporal compreendido sob um ponto de vista teórico diferente. Tanto a filosofia da história quanto os procedimentos prognósticos dela decorrentes se informam sobre o passado de forma a deduzir a partir dele instruções e diretivas de ação para o futuro. Tocqueville, Lawrence von Stein ou Marx são testemunhas disso. Se, no entanto, abandonarmos o campo de experiência tradicional e nos aventurarmos em um futuro desconhecido, antes de tudo, tentaremos compreender a experiência de um tempo novo. A partir daí, o caráter pedagógico da história se modifica. É certo que o diagnóstico e o prognóstico podem continuar a apoiar-se, como sempre, em estruturas duráveis, de modo a projetar respostas para as questões futuras a partir da premissa teórica da capacidade de repetição dos eventos. Porém, desde a Revolução Industrial e da Revolução Francesa, esse caráter repetitivo não recobre mais o espaço da experiência. As mudanças estruturais de longo prazo, com intervalos de tempo cada vez mais curtos, resultam em predições que têm por objeto não mais eventos concretos singulares, mas sim as condições de um determinado futuro possível. É possível prever o que está por vir desde que não se queira profetizá-lo, em detalhe. Lawrence von Stein, nota 8. A história singular deixa de ser exemplar por seu caráter repetitivo, a não ser que se deseje evitá-la.
Seu valor está em enunciar proposições estruturais que falam de um futuro construído como um processo, exatamente quando a heterogeneidade dos fins é introduzida como fator constante de incerteza. A análise histórico-estrutural conserva seu potencial prognóstico. Nenhum planejamento econômico é hoje possível sem que se tenha em conta as experiências advindas da crise da economia mundial, única no gênero, de 1930. A história como disciplina deveria então renunciar a essa função em nome do axioma da singularidade? A história refere-se às condições de um futuro possível que não se deduz somente a partir da soma dos eventos isolados, mas nos eventos que ela investiga delineiam-se estruturas que estabelecem ao mesmo tempo as condições e os limites da ação futura. Desse modo, a história demarca os limites para um futuro possível e distinto, sem que com isso possa renunciar às condições estruturais associadas a uma possível repetição dos eventos. Em outras palavras, só se chegará a uma crítica bem fundamentada à garantia voluntarista oferecida pelos planejadores de um futuro utópico quando a história, como magistra vitae, extrair seus ensinamentos não apenas de diferentes histórias, mas também das estruturas dinâmicas de nossa própria história. Tradução de Vilma Patrícia Massi, Fabiana Angélica do Nascimento, revisão de Marcos Valério Murrar. Esse capítulo 7 vai da página 133 a 145, e não como tinha sido dito antes, até 160. Então, é 133 a 145.